Fala, Trio Rico! No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de setores que vocês podem investir. Bom, pessoal, sempre falo de diversificação, então é importante que a gente tenha em mente os setores que nós podemos investir. Então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse assunto. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. E vamos para o vídeo de hoje. E fique por dentro de todas as dicas, pessoal, porque se você pegar a jogada, você vai ganhar muita grana. Então fique aqui comigo até o final. Bom, pessoal, então eu irei falar de setores importantíssimos que você pode investir na Bolsa de Valores. Dentre eles tem energia, commodities, indústria, entre outros. Bom, vou falar cada um deles para vocês, mas eu vou focar mais naqueles que têm bons pagamentos de dividendos. Mas, por exemplo, saúde e saneamento, no vídeo de hoje eu não vou falar a respeito, porque senão o vídeo ficará muito extenso. Em outro momento eu falo desses setores que você também pode investir, mas eu particularmente não invisto nem em empresa de saneamento básico e nem em empresa de saúde. Bom, então vamos lá. O primeiro setor que eu vou falar para vocês é a respeito do setor de energia. Pessoal, o setor de energia é um setor muito importante e é um setor que paga bons dividendos e, como o Barsi fala, não tem tanta necessidade de investimentos como, por exemplo, no caso do comércio. O Barsi, por exemplo, ele não recomenda comprar ações de empresas ligadas ao comércio, como, por exemplo, o Magazine Luiza, porque o tempo todo o comércio precisa se reinventar cada vez mais, então fica para trás e abre brechas para a concorrência. Então, por conta disso, é um negócio meio delicado para que o investidor possa investir seu dinheiro. Então, o setor é um pouco delicado para você poder investir o seu dinheiro. Então, o setor não é uma recomendação minha e eu sigo muitas recomendações do Barsi. O que acontece? O Magazine Luiza antigamente não pagava dividendos. Então, nesse ano ele começou a pagar, é um valor baixinho para estimular a compra das suas ações, mas não é uma empresa interessante pensando em dividendos. E as recomendações que eu dou, e com base em erros que eu cometi já no passado, eu não recomendo comprar ações de empresas do varejo, porque acaba sendo um pouco delicado quando elas tendem a cair, a desvalorizar. Porque qualquer escândalo que dá, como aconteceu com Americanas, vai acabar fazendo com que as ações não subam. Então é uma questão delicada. Bom, no caso da energia, pessoal, os prós dela. A energia não tem como a gente ficar sem. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, estou dependendo de energia. Não tem como ficar sem energia. Todas as indústrias, as empresas precisam de energia. Então é um setor que dificilmente será prejudicado ao longo do tempo. É lógico que as empresas precisam se reinventar porque tem energia solar, energia eólica. Então as empresas precisam também se atentar a essas questões relacionadas ao futuro. Mas todo mundo precisa de energia, sem sombra de dúvida. Os problemas de empresas do setor de energia são o hídrico, porque pode ter crises, a regulamentação do governo e também empresas que têm um crescimento muito lento, porque já estão consolidadas, já estão na sua maturidade, mas são empresas excelentes para poder investir. Bom, em exemplos temos a CPFL, a Taesa, a CEMIG. Bom, nós temos as commodities, que são petróleo, o minério de ferro, que são representados pela Vale e pela Petrobras. São empresas grandiosas, gigantescas, que no caso da Petrobras é uma das empresas que mais paga dividendos na Bolsa de Valores, então ela não pode faltar na sua carteira. A Vale, eu já fico um pouco o pé atrás, porque os dividendos que ela paga são muito poucos. Então, se você pensar numa carteira que te dê mais resultado, a Vale não seria uma empresa que eu recomendaria. Embora seja uma empresa muito boa, ela pode ter crescimento a longo prazo, mas se você for focar nos dividendos, não é uma empresa interessante. E a oscilação dela também é pequena, então se você quiser comprar e vender para ganhar com essa compra e venda, ela não vai te trazer bons resultados, porque a oscilação dela é muito pequenininha, é uma empresa muito estável, muito consolidada. É uma empresa interessante para quê? Você comprar ela e deixar lá como um fundo de oportunidade. Aí tudo bem. Então, quando as ações de outros setores caírem, você pode vender da Vale e comprar esses outros setores, que é uma recomendação também que você pode utilizar, uma estratégia que você pode utilizar para poder aplicar nos seus investimentos. O plano dessas empresas é que depende muito do comércio internacional, então com isso faz com que elas oscilem muito e também depende muito de regulamentações do governo. Então aí é uma questão delicada em relação à Petrobras e à Vale. Mas a Petrobras é uma excelente empresa para você poder realizar seus investimentos. Em terceiro lugar, temos os bancos, que são empresas muito estruturadas no Brasil, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Eles pagam bons dividendos, são empresas consolidadas, têm altos lucros, então dificilmente acaba acontecendo algum problema com o setor financeiro. Bom, e quais seriam o ponto negativo do setor financeiro? O problema do setor financeiro é os bancos digitais, regulamentações do governo e se o país passar por alguma crise econômica, eles acabam sendo prejudicados também. Por exemplo, no caso da pandemia, os bancos sofreram muito, mas por um lado acabaram fechando agências que fez com que eles reduzissem o custo. Então, na verdade, eles acabaram dando a volta por cima na pandemia para que isso surtisse um efeito mais positivo. Então, eles utilizaram a pandemia como um trampolim para poder crescer ainda mais. Através dos aplicativos que todos utilizamos hoje, os bancos conseguiram enxugar muito os seus gastos e acabaram tendo uma lucratividade
muito maior. Então o setor financeiro também é um setor muito bacana para que você possa realizar seus investimentos. E como exemplo temos o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Banco do Bradesco, são bancos que você pode investir e que pagam bons dividendos. Mas no final eu vou dar recomendações de uma carteira de ações que você pode investir para poder ganhar grana. Então fique ligado na jogada para você encher seu bolso de grana. Bom, depois nós temos o setor alimentício, que diz respeito a supermercados, bebidas. Bom, as vantagens do setor alimentício é que mesmo com crise as pessoas têm que comer e se alimentar, então não tem como fugir disso. E uma outra questão também interessante é que mesmo que haja inflação, o supermercado consegue repassar isso para o consumidor. Agora, os pontos negativos em relação ao setor alimentício são crescimento limitado, porque a empresa já está saturada, embora abram-se muitos supermercados com o passar do tempo, mas depende do crescimento da população. Se o crescimento da população ficar estagnado, o crescimento também do setor alimentício e bebidas acaba seguindo a mesma tendência. Bom, um outro ponto também é que existe uma concorrência muito grande das grandes redes de supermercado. Então isso acaba sendo um problema para o setor alimentício. Eu, particularmente, também não invisto no setor alimentício, mas eu estou falando de setores que vocês podem investir. Empresas que tem na Bolsa de Valores, a Ambev, Carrefour, Açaí, Pão de Açúcar, são empresas que tem lá na Bolsa de Valores que você pode investir, mas eu, particularmente, não recomendo não. Só se for para especulação. Na compra e venda, aí beleza, mas pensando em dividendos, não são empresas boas não. O quinto ponto é indústria e inovação. E empresas que se destacam, elas têm forte crescimento, e quando essas empresas se destacam em tecnologia e inovação, elas conseguem vender para outros países, que é uma coisa muito bacana e interessante. Bom, em relação aos pontos negativos, nós temos um investimento muito pesado e a concorrência internacional acirrada. É uma concorrência muito pesada que acaba prejudicando um pouco o setor. Particularmente, eu não gosto de investir nessas empresas, porque elas não têm muito foco no pagamento de dividendos. Então, existem outras empresas de outros setores que acabam sendo mais atrativos quando a gente fala de dividendos e especulação do mercado também. E duas empresas que eu posso citar aqui no caso de indústria e inovação seria a WEG e a Embraer, que são indústrias muito boas no Brasil. E você, entendeu o jogo? Se entendeu o jogo, pegou o ouro. Bom, pessoal, pensando em dividendos, o que nós podemos fazer? Nós precisamos diversificar a nossa carteira. Então, quando nós falamos em diversificação, é importante que a gente tenha um dinheiro para que ele seja utilizado como um fundo de oportunidade. Aí, nesse caso, eu recomendo que seja aplicado um dinheiro no CDB. Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos supor que você tenha 10 mil reais para poder fazer investimentos, ou R$1.000, R$100, não importa o valor que você tenha. Mas vamos pensar numa porcentagem. Então, pensando em diversificação, o que seria interessante? Você colocasse 30% do seu dinheiro em CDB, pensando em fundo de oportunidade, porque quando as ações caírem muito, você tem um dinheiro ali para poder comprar e tirar proveito do mercado. 30% seria relacionado à empresa de energia, você pode investir em 3, 4 empresas de energia, aí você pode colocar na CPFL, na CEMIG, na Taesa, que são empresas boas, pagadoras de dividendos. Bom, e depois nós temos o setor de bancos, que você poderia colocar 20% nos bancos, você pode dividir em 2 bancos, por exemplo, como se fosse o Bradespar e o Banco do Brasil. Um outro setor que também você poderia investir, mais 20% seria no petróleo, na Petrobras, que ela paga bons dividendos. Então, se você equalizar a sua carteira dessa forma, você teria em média, por ano, uns 11% de lucro em relação aos dividendos. Então, essa carteira te proporcionaria praticamente de 11 a 12% de dividendos no ano. É como se fosse 1% por mês. Parece pouco, mas não é. Então, recapitulando, seria 30% de CDB, 30% de companhia de energia, porque a empresa de energia é muito forte, consolidada, você vai estar seguro ali. 20% em bancos, porque também pagam bons dividendos e também você está investindo em empresas sólidas. E 20% na Petrobras, porque é uma excelente empresa que paga bons dividendos, então ela vai fazer com que a média dos dividendos se eleve. Então algumas vão pagar um pouco menos, mas na média a Petrobras vai acabar elevando a sua lucratividade. O assunto do vídeo de hoje é esse. Torço para que vocês tenham gostado. Diversificação sempre. Se gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, ensine os filhos, as crianças. Vamos todos fazer uma corrente do bem para que todos possam prosperar. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!